Olá pessoal, boa noite. Estamos começando hoje mais um podcast, né? A gente hoje vai falar sobre Agosto Lilás e também a gente vai falar com quem cuida da nossa beleza. Eu estou recebendo aqui a Zezinha, que é do estúdio AZ Estética, e também a doutora Rafaela, que representa hoje a Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria Municipal da Mulher. E esse mês é o mês Lilás, é o mês que a gente vai combater a violência contra a mulher. Primeiramente, boa noite, a doutora Rafaela Silva. Olá, Isaías, boa noite. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, boa noite aos nossos colaboradores. É um prazer, mais uma vez, Isaías, estar aqui, né, passando um pouco de informação, dialogando. Eu sempre costumo dizer que o podcast é um pouco diferente, porque nós não ficamos, na verdade, engessados para falar com o nosso público. E aqui estamos justamente para tentar codificar mais informações, a questão da prevenção sobre a violência doméstica, que infelizmente tem aumentado aí, não é uma cultura muito negativa no nosso meio, e agregando a todo esse conhecimento e toda essa informação, tenho aqui a minha companheira, né, Zezinha Lima, a qual também faço parte do espaço, um espaço maravilhoso, que nós mulheres precisamos conhecer mais para nos cuidar, porque o cuidado também nos fortalece, e é por aí. Isso aí, a mulher precisa descobrir a beleza interna e externa também, né? E para isso a gente está recebendo Zezinha, que é do estúdio AZ Estética. Zezinha, boa noite e fala um pouquinho do seu estúdio, você que cuida da beleza da mulher pernambucana. Boa noite, minha gente. Boa noite, Isaías. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que estão nos escutando. É um prazer, né, ter recebido esse convite para estar aqui para falar um pouco sobre cuidado com a mulher. E principalmente no mês tão importante, né, que é o mês de agosto, o Agosto Lilás, que a gente precisa ter um olhar diferenciado para nós mesmos. Antes de ser empreendedora na área de beleza, né, na área de estética, eu sou mulher, eu sou professora, sou mãe, e a gente precisa, por a gente agregar todas essas funções, às vezes acaba a gente esquecendo um pouco de nós mesmos, a gente acaba nos negligenciando. E aí, quando eu enveredei por essa área do empreendimento, né, foquei no cuidado com a mulher, mas também nós cuidamos de homens também no nosso espaço. O Estúdio AZ Estética é um espaço multifuncional que trabalha com saúde mental, com saúde corporal, né? Nós temos um nutricionista maravilhoso, uma enfermeira esteta maravilhosa, e temos também a parte estética, que a gente cuida não só da mulher, mas também do homem. Então, assim, é muito prazeroso para mim estar aqui participando dessa conversa, né, principalmente com Rafaela. Eu me sinto muito à vontade de chamá-la assim, porque eu já fui paciente dela e nos tornamos amigas e companheiras de trabalho. Então, para mim, é muito prazeroso estar aqui com vocês. Então, o homem que cuida da beleza é chamado de metrosexual, é isso? Metrosexual. Eu posso dizer, sou considerado eu só não tenho recursos para manter a beleza, né? Ou melhorar. É uma ilusão, viu? Achar que a gente precisa ter muito dinheiro para cuidar da beleza estética é ilusão. Mas assim, essa questão da beleza estética é um resultado de todo um outro trabalhar, né? Que a Rafaela faz muito isso, que é você estar bem emocionalmente, estar bem com sua mente, e isso se expande ao seu físico. Então, hoje, assim, não é necessário você dispor de muito recurso financeiro para ter esse cuidado, não, viu? Mulher gosta de homem que se cuida, que tem uma boa higiene, que gosta de ter uma boa aparência. Então, não é você ter muito dinheiro para isso. São pequenos detalhes. É preciso isso, né? Sim. A gente trabalha muito, né, doutora? Com a nossa imagem. Por menos que seja o seu trabalho, por exemplo. Você não tem um trabalho que lhe dá diretamente com o público, mas sempre você recebe alguém.
né? Você não é um acostumado a trabalhar com 100 pessoas ao dia, mas você às vezes trabalha com 2, 3, e você tem que estar, pelo menos, aparentemente, bem, né? E psicologicamente também, né, doutora? Sem dúvida, Isaías, eu costumo dizer que antes de você receber alguém, você precisa receber a si mesmo, né? Então, assim, você precisa se compreender, você precisa se amar, você precisa se reeducar, precisa se respeitar. Então, a partir desses pilares, com o agregamento desses pilares, você consegue se perceber enquanto gente, acima de tudo, enquanto ser humano, e os cuidados, eles vêm justamente como algo que floresceu desse seu estabelecer, de se sentir melhor a cada dia, de precisar se cuidar. E como Zezinha bem colocou, hoje existem várias formas de pagamento, não é isso, Zezinha, para a gente poder estar se cuidando. De fato, é algo assim que nós precisamos desmistificar, que é muito caro. Então, assim, a gente sempre procura fazer por parte, né? A saúde estética, a beleza externa, ela está aí para todos. Se popularizou bastante. Aqui no Espaço Azer Estética, Zezinha tem muito mais propriedade para falar que eu, mas nós temos profissionais qualificados e profissionais confiáveis que você possa realmente doar para ele poder estar te ajudando a atravessar essa ponte tão positiva. Doutora, isso aí a mulher que se cuida, ela primeiro, como a senhora falou, tem que se cuidar internamente, né? Se gostar, porque a gente vê aí, tem muitas mulheres, como o pessoal no popular, fulana relaxou, não é isso? Mas assim tem um homem também, só que muitos só levam para o lado da mulher. Aí o homem também pode se tornar desse jeito. Quando a gente cuida da nossa mente, a gente começa a ter autoconfiança. E para ter autoconfiança, a gente tem que se cuidar esteticamente. Doutora, sobre o mês Lilás, esse mês que a gente vai de conscientização, porque o ano todinho tem que ser Lilás, né? De janeiro a janeiro tem que ser Lilás, né? Eu queria saber da senhora, uma fonte de escape a mulher se tornar, cuidar da sua beleza interna e da sua beleza externa para poder, digamos assim, até receber um elogio, né? Porque a mulher, quando recebe um elogio, ela se sente bem. E falando desse mês Lilás, o que é que a secretaria, a coordenadoria da mulher tem para receber essas mulheres, principalmente as que estão, digamos assim, em estado mais grave? Bem, Isaías, vamos falar de fato um pouco sobre a questão do nosso agosto lilás, né? Como você bem falou, essa importância de erradicar a violência contra a mulher, ela não se estabelece, não é feita nem pensada apenas no mês de agosto, mas o mês de agosto, ele surgiu justamente para dar uma ênfase maior a essa luta nossa que começou lá no ano de 2006, de uma forma mais materializada dentro da lei, com a recém-criada em 2006, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, desse mesmo ano de 2006, e ela veio justamente com a característica de prevenir, de punir e de resgatar aquelas mulheres que sofriam os mais diversos tipos de violência doméstica. Então, qual seria essa caracterização da violência doméstica? É quando o agressor daquela mulher, Isaías, ele não se encontra longe dela. O agressor, ele está justamente naquele ciclo mais íntimo de convivência. Geralmente é o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo ou um ex, que os ex, eles têm essa cultura mal estabelecida que a mulher é um objeto de pertença. É uma cultura que vem arraigada em nossa sociedade, que existe uma luta muito grande para a gente desmistificar, que ninguém pertence ao outro. O outro precisa estar junto até quando for bom para ambas as partes. Então, assim, o Agosto Lilás, ele veio justamente para nos lembrar que essa questão da violência, nós precisamos estar de mãos dadas para tentar acabar essa cultura que não vai começar a acabar simplesmente pelas leis, Isaías, mas acabar de acordo com aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia,
as nossas ações, em especial as ações dos homens com H minúsculo. Porque o homem, de fato, com H maiúsculo, ele vai respeitar a mulher, ele vai saber que a mulher está ao seu lado para somar, para multiplicar, e é um ser humano que merece e precisa de tanto respeito quanto ele. Hoje, aqui no nosso município, nós não somos ainda elevados à secretaria, nós somos uma coordenadoria, que é um organismo vinculado ao gabinete do prefeito, e atualmente a nossa política ela está sendo embasada justamente com a questão da informação, a qual nós procuramos ter parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, porque nós acreditamos, Isaías, que a informação ainda tem o poder de mudar muita coisa. Zezinha? Rafa falando, né, sobre essa questão do poder, né, que os ex, né, e os atuais companheiros têm sobre as mulheres. Lá no nosso espaço, a gente recebe muitas mulheres, né, e algumas mulheres começam a se abrir, a expor algumas situações que passam. E aí vem a questão da violência psicológica, que é muito forte. Chegam mulheres belíssimas no nosso espaço, se achando feia, se achando gorda, se achando, encontrando defeitos que, na verdade, não tem. Porque muitas vezes o cônjuge começa, ou o ex, começam a explorar essa fragilidade psicológica da mulher, né? Então, às vezes, nós mulheres, eu creio que por natureza nós somos vaidosas, né? Até no reino animal mesmo, as fêmeas, elas mudam a cor da pele, da plumagem, quando estão naquele período fértil, porque é da nossa natureza a questão do embelezamento. E quando alguém não valoriza isso, quando alguém quer denegrir, né, esse nosso lado mais vaidoso, isso acaba realmente com a autoestima de muitas mulheres. E eu teve um caso de uma mulher que ela chegou assim para mim e disse: eu me arrumo toda para sair com meu marido, ele não diz nada. Agora, se eu estiver desarrumada, se eu estiver feia, nossa, você vai sair com essa roupa, você tá feia, né? Então, assim, ele não me elogia quando eu estou bem arrumada, mas quando eu não estou, ele faz questão de me colocar para baixo. Então, quando a gente trata dessa questão externa, é porque o interno, ele tá tão machucado, sabe? Ele está tão desvalorizado que a pessoa ela não consegue enxergar o que está por fora. E você falando que, às vezes a gente trabalha com as pessoas, trabalha com o público, trabalha com a imagem, mas é muito do que Rafa falou. A gente precisa se arrumar para a gente, primeiramente, né, para ficar bem conosco. É claro que a opinião do outro vai validar, né, aquilo que eu estou sentindo. Mas primeiramente, eu preciso olhar para o espelho e gostar do que eu estou vendo. E assim, o que eu falo para algumas mulheres com as quais a gente se relaciona é que, se você não está gostando, melhora, né? Se você não está gostando do seu peso, melhora, né? Se você não está gostando do seu cabelo, muda. Então, a gente tem essa facilidade de mudar. Nós somos um ser, né, que tem essa possibilidade de fazer transformação. Então, não é tá sempre validando o que o outro diz de negativo para você. Tá certo? Então, o agosto lilás, não só o agosto, mas todos os meses, a gente precisa ter muito isso em mente. Eu não posso estar validando o que o outro diz sobre mim de negativo. Às vezes eu brinco, eu digo, hoje eu tenho uma liberdade muito boa, e Rafa me ajudou muito a conseguir essa liberdade. Eu fiz terapia com ela por mais de 1 ano. Eu tinha autoestima baixa, era muito insegura em alguns aspectos, ela me ajudou bastante. E hoje eu vivo uma liberdade maravilhosa. O que o outro pensa a meu respeito, eu até escuto, eu até considero. Mas o que eu penso sobre mim se sobressai sobre o que o outro pensa sobre mim. O que Zezinha falou é importante, porque eu já vi pessoas fazer isso. Falar, a mulher tá feia. Se eu te deixar, ninguém quer mais. E isso é um crime, porque, né, doutora? Porque é uma coisa psicológica. Me diga em que crime se enquadra isso aí? É a pressão psicológica, é isso? Bem, Isaías, vamos lá.
As violências, na verdade, que as pessoas popularmente mais conhecem é justamente a violência física, porque essa, de fato, ela é mais visível pelo fato de chegar até o corpo físico da mulher, com socos, com tapas, com arranhões, danificando realmente o corpo físico dela, é aquilo que é visível. Aí vem a questão da violência psicológica. Essa, Isaías, deixa marcas profundas. E a violência psicológica, ela tem o poder negativo de alcançar o seio de toda a família. Quando o homem pratica a violência, a primeira instância com a mulher, principalmente se ele tiver construído sua família com ela, ele não pensa que está atingindo só aquele alvo, entre aspas, mas ele está atingindo os filhos, ele consegue atingir todos que estão ali, sujeitos partícipes, que estão àquele redor. Então, assim, além desses dois tipos de violência que são mais conhecidos por nossa população, ainda existe a violência moral, que é justamente aquela violência que vai designar o mau caráter da mulher em meio à sociedade, onde ele começa a denegrir a imagem dela perante grupos sociais que ambos participavam, no sentido mais popular, para tentar desmoralizar a mulher. Além do mais, tem a questão da violência patrimonial, Isaías, que poucos conhecem, Zezinha. Por exemplo, eu vou trazer aqui algo bem claro para vocês poderem compreender um pouco mais sobre a questão da violência patrimonial, que é mais um leque da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Por exemplo, a mulher tem sua documentação, seu RG, seu CPF, o cartãozinho ali do Bolsa Família, que hoje é que precede a questão do governo federal, o auxílio. Na verdade, o homem vai, toma posse daquela documentação para a mulher não ter mais acesso, para a mulher não ter nenhuma pertença social. Isso é uma violência patrimonial. Existem muitas mulheres nossas empreendedoras de pequeno porte, Zezinha, por exemplo, que não têm uma carteira assinada, mas elas buscam desenvolver suas habilidades, como manicure, pedicure, fazendo alguns bolos, doces, lanches para fora. O homem vai lá, começa a destruir todo aquele patrimônio que ela construiu, para ela justamente não ter a independência financeira. Isso nós também temos tratado dentro do âmbito da Maria da Penha como violência patrimonial. Algumas mulheres que angariaram o direito de ficar na casa, e principalmente aquelas que têm filhos, por exemplo, que a lei de fato dá respaldo. O homem faz com que a mulher saia daquele ambiente, também é violência patrimonial. E nós temos ainda, Isaías, a violência sexual, que muitas mulheres, por exemplo, pelo fato de ela não querer uma relação íntima com o seu companheiro, mas você já é casada comigo há 40 anos, há 50 anos, se a mulher não permitir que exista de fato aquela condicionante da intimidade, é considerado um estupro. E acontece muito e elas não têm a coragem de denunciar. Ocorre muito porque faz parte dessa cultura machista nossa dizer que o homem ele é detentor, o homem tem posse e a mulher está ali para o seu bel prazer. Então, assim, são 5 tipos de violência. E você, mulher, você que convive, tem que estar ligadinho, porque nós não podemos nem romantizar tão pouco, naturalizar tais ações. Quando a Bíblia fala que o homem é a cabeça da casa, é a cabeça pensante, né? Não é que é dono de tudo. Sempre tem que combinar com a mulher. Vai fazer uma coisa, vai comprar uma moto, um carro, tem que combinar com a mulher. Não é que necessariamente você tem que combinar, mas é entrar em um acordo, né? Porque muitas vezes a mulher tem na maioria, a mulher tem uma visão mais, né, futural das coisas. O homem não, o homem muitas vezes é momento, e termina, como diz o matuto aí, passando o pé pelas mãos, por não ter a humildade de escutar uma companheira sua. Zezinha, para falar de estética, para quem está procurando dar um tchan em si mesmo, se valorizar e falar como a doutora falou aqui, gostar de si mesmo, como é que a mulher deve fazer? Vai lá
fazer estética? Pois é, no nosso espaço, né, nós temos alguns procedimentos estéticos, que aí é necessário que as pessoas às vezes ligam assim para a gente marcar um horário, mas quanto custa? Né, a preocupação muito com a parte financeira. Tudo começa com uma avaliação, tá certo? Porque às vezes você acha que precisa de determinado procedimento, mas quando você vai fazer a avaliação com o profissional vai te orienta, né, para que você alcance um resultado que lhe satisfaça, né, mais de acordo com a sua necessidade. Então, tudo começa com uma avaliação. E aí nós temos alguns procedimentos estéticos, né? Eu conheço pessoas que... Eu nunca fiz uma limpeza de pele profunda, né? Sempre faz aquela que não é uma limpeza, é uma higienização que a gente faz diariamente, né? Lavar com um sabonete o rosto, ou passar um produto, protetor solar. Mas aí a limpeza de pele profunda, ela tira resíduos, né? Remove células mortas e ela faz uma renovação celular. Isso ajuda também você a ter uma pele mais hidratada, com aspecto mais viçoso, mais jovem. Nós temos também tratamento para melasma, que é a mulher que, não só a mulher, mas homens também sofrem com melasma, que são aquelas manchas escuras no rosto, que não deixa você, né, com aparência bonita. Nós temos procedimentos relacionados a questão de manchas, de sinais, de verrugas que você quer tratar, de cicatrizes, de acne. Temos também tratamento de vasinhos. Existem pessoas que saem daqui para ir a Palmares, a Garanhuns, fazer tratamento de vasinhos. Tudo bem, a escolha cada um faz, né? Mas aqui a gente oferece. Você tem a comodidade de estar praticamente na porta de casa. E temos também tratamento hoje, que é o auge, que é a toxina, o Botox, né? Que o Botox, ele não é só estético. Que as pessoas pensam, Botox é só para questão estética, mas não é. Ele também tem um lado medicinal. Pessoas que têm problema com transpiração, que tem muita sudorese. Tem pessoas que tem muito tremor nos músculos, com enxaqueca. Então, quem é que vai definir qual a sua necessidade? Você precisa ir para o nosso profissional para ele fazer uma avaliação. Hoje eu vejo muita gente indo para a academia. Não adianta você só ir para a academia se também não for ter um acompanhamento nutricional. Porque hoje a nossa luta, principalmente nós mulheres que passamos dos 40, é massa. Né? Massa, é ter músculo. Isso traz mais saúde para a gente, né? E eu tenho uma cunhada que está com câncer, né? E para quem está passando por uma situação dessa, se tiver massa muscular, isso vai te ajudar muito mais. Então, você precisa não só ir para a academia, mas precisa de um acompanhamento nutricional, precisa de suplementação, que o profissional, o nutricionista, ele vai saber, né, qual a sua real necessidade. E temos a parte, tudo isso, minha gente, tudo isso a gente divide no cartão. Cartão é uma maravilha, né? A gente divide no cartão, faz pacotes. A pessoal que malha mesmo, os meninos, né, que gostam de mostrar os músculos, a drenagem linfática ajuda muito você nesse processo. E tem um queridinho nosso, que é a depilação a laser. Que a depilação a laser, tanto para homens como para mulheres, né? Você definir sua barba, você tirar aquele pelo incômodo, né? Isso é uma maravilha. Então, você nos procura, faz a avaliação, diz o que te incomoda. A gente vai trabalhar em cima do que te incomoda. E, diante do que te incomoda, a gente vai oferecer os nossos serviços e aí a gente vê essas questões financeiras, né? De procedimentos, de acordo com o seu perfil, de acordo com sua necessidade. Mas tudo começa pela avaliação, Isaías. E ainda tem a parte psíquica, né? Eu vou chegar... Cuidado com a parte mental. A parte da saúde emocional e saúde mental. Nós temos Rafa, mas também tem uma pessoa que de vez em quando presta serviço para a gente, que é Edinaldo, que ele é psicólogo. E às vezes as pessoas... alguns homens têm dificuldade de falar com uma mulher, né? E nós temos um homem que ele pode te atender
E não só a questão de individualizar o atendimento, homem e mulher, mas também Rafaela faz um trabalho belíssimo com terapia de casal, né? E por quê? Porque terapia de casal, né? Às vezes as pessoas, o casamento, ele é, na minha experiência, ele é maravilhoso, mas todo tipo de relação, ela tem seus percalços, porque às vezes o relacionamento com os pais é difícil, o relacionamento com irmãos. Imagine relacionamento, né, com uma pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo, também vai trazer seus percalços. Então, às vezes as pessoas elas não conseguem conseguir se alinhar. Então, a terapia de casal, o Rafa pode falar com mais propriedade do que eu, vai ajudar, né, essas duas pessoas a se alinhar dentro dos seus propósitos na relação. Então, graças a Deus, nós temos uma gama de serviços, né? E também, se tiver algum parceiro que queira também fazer parte desse time, estamos abertos a conversas, e a pessoa, de acordo com sua necessidade, nos procura e a gente encaminha para um melhor profissional. Aproveito para deixar o telefone de contato. Telefone de contato. Telefone de contato é o 994612146. Desculpa, eu esqueço. E tem o nosso Instagram, né, que é Estúdio AZ Estética SBS. Você pode entrar no nosso Instagram e também conhecer um pouco dos nossos serviços lá. E pode visitar nosso espaço físico, que fica a Avenida Alfredo Soares de Assunção, número 47, próximo ali vou fazer comercial, da pizzaria. A pizzaria de Nielson. A pizzaria de Nielson, vamos cobrar o cachê aí. E aí você vai ao nosso espaço físico, lá tem a nossa recepcionista Crislaine, e ela vai te explicar como funciona e você vê o que é que você está precisando. Doutora, então fala um pouquinho dessa sua terapia de casais. O bom do podcast também é que nós podemos assim mesclar os assuntos, né, Isaías? Começamos com um assunto que é bem pesado, mas nós precisamos ter ciência e consciência sobre ele, juntos lutarmos para erradicar essa violência, que é uma forma arcaica de poder se direcionar ao outro, de poder conviver com o outro, enfim. Mas a terapia de casal é justamente um instrumento que nós terapeutas usamos para alinhar, como Zezinha fez a colocação há pouco aqui, aquilo que é de condicionante de comportamento de ambas as partes, porque, Isaías, eu costumo dizer que aquilo que você vê quando não está na situação é muito mais plausível, né? Então, assim, muitas vezes existe um emaranhado tão grande dentro do relacionamento, mas quem está naquele relacionamento não consegue enxergar, não consegue se escutar. Na verdade, se ouvem, mas não conseguem se escutar. E à medida que nós nos escutamos, nos compreendemos, nos respeitamos de uma forma mútua, as coisas elas começam a ser conduzidas com muito mais progresso. E a função do terapeuta de casal é justamente isso, é indicar caminhos que possa melhorar, que possa fortalecer, que possa redirecionar esse caminho que será a dois. E esse caminho a dois que é fundamentalmente multiplicado. E nós temos, graças a Deus, não é isso, Zezinha, tido experiências muito positivas com relação a essa modalidade de terapia, que é a terapia de casal, além da terapia individualizada que nós ofertamos lá no espaço também. Até porque, assim, eu acho muito interessante essa questão da terapia. Digamos que uma pessoa, né, eu vou ser enxerida, entrar no assunto de Rafa. A pessoa, ela cresce num lar abusivo, né? Que vê os pais tendo determinados tipos de atitude, determinados tipos de comportamento. E aquilo acaba sendo naturalizado, né? Ou encarado de uma forma que não seja tão agressiva. Então, essa pessoa, ela se casa, vai construir uma família. Querendo ou não, ele traz requisitos desse tipo de comportamento que ele vivenciou na infância, vivenciou na adolescência. Então, às vezes,
Eu já vi situações do homem de determinada atitude que foi uma coisa assim de impulso. Ele viu aquilo, né? Ele não quis ter aquele tipo de atitude, mas por ter crescido num lar abusivo, ele acaba reproduzindo. E os homens, eles têm essa facilidade, né, Rafa, de reproduzir comportamentos que eles vivenciaram, né? Violências e coisas tal. As mulheres, muitas vezes, elas se retraem mais, né? Elas ficam com problemas de relacionamento, têm dificuldade de se abrir, e o homem, ele reproduz. Não porque ele seja mau, né? Não é essa a questão sempre, mas porque ele vivenciou aquilo e então essa questão da terapia vai ajudar também eles a entenderem aquilo que aconteceu, que está acontecendo com eles, para poder direcionar melhor o seu relacionamento. Infelizmente, a gente tem muita gente que quer aplicar logo a questão da lei, eu concordo, né? Se agiu errado, tem que pagar, mas muitas vezes tem uma causa ali por trás que precisa ser identificada também. E deve ser trabalhado, né? Doutora Rafaela, mês Lilás, que representa para a senhora como cidadã, não tecnicamente, mas como cidadã. Então, Isaías, o Agosto Lilás é mais uma oportunidade enquanto ser humano, antes de tudo, enquanto mulher que busca ter sororidade com a outra, que busca ter empatia, independente, que não julga. Acredito que não estamos aqui enquanto julgadores nem julgadoras, mas estamos para compreender por que a outra não consegue muitas vezes se sobressair diante de uma situação. Ah, mas ela está ali porque gosta de apanhar, ela está ali porque gosta de vivenciar, ela está ali porque é masoquista. Não é bem assim. A mulher, quando ela permanece num ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, a saber, por exemplo, com um companheiro, seja que grau for, com o próprio pai, que a abusa de alguma forma, com o próprio irmão, com o tio, porque nós, quando falamos de violência doméstica, são justamente esses sujeitos partícipes mais próximos, não é o desconhecido. Essa mulher, ela não se encontra mais enquanto gente, Isaías. Ela não consegue buscar nenhum tipo de fortalecimento, essa mulher ela está perdida, essa mulher ela está esfacelada psicologicamente. Essa mulher, na verdade, ela se anulou, caros ouvintes. Essa mulher ela não tem mais uma identidade própria. Ela sai como se fosse um predador, digamos assim, de uma forma simplista para compreendermos, mas retiraram dela o viver. Retiraram dela o sentir, a sensibilidade. E enquanto mulher, eu busco compreender a outra para ser justamente aquela ponte de apoio que faça ela enxergar que ela precisa ser gente, ela tem seus direitos, ela tem seus deveres e ela pode virar essa página do seu livro e reescrever sua história. Enquanto mulher, eu me sinto nessa obrigação de ser ponte para outra e não ser martelo de juiz julgador. E a coordenadoria da mulher está aí para receber esse público, né? Eu queria que a senhora convidasse a quem está passando por algum problema e também aquelas que não estão, porque a realidade é que toda mulher deve conhecer os seus pontos de apoio, né, no município, para que ela amanhã pode não precisar, mas pode precisar. E também, muitas vezes, você ajuda outras mulheres indicando locais que apoiam a mulher. Eu queria que a senhora deixasse o endereço, os horários de atendimento. Com certeza, Isaías. Enquanto gestora municipal do organismo, eu gostaria muito de fazer muito mais. Mas, assim, nós realmente trabalhamos com aquilo que é real e não aquilo que é ideal, por diversos poréns, por muitos fatores. Mas, durante esse mês de agosto lilás, nós temos uma programação, fizemos uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, iremos trabalhar com CREAS e CRAS, que também, de certa forma, quando cuida da família, cuida também dessa mulher que está necessitada de fortalecimento, de empoderamento.
E dentro dessa parceria, nós iremos trabalhar nas UBSs daqui do município, né, nas unidades básicas de saúde. Iremos trabalhar com toda a rede municipal de educação, fazendo campanhas na escola, com a rede estadual de educação, como também iremos trabalhar na feira livre, com panfletos, no comércio local, enfim. Como eu disse há pouco, Isaías, e vou ratificar minhas palavras aqui, no momento nós trabalhamos muito com a questão da informação. E aquilo que não está em nosso alcance, não está em nossa alçada, por motivos, digamos, de força maior, nós fazemos toda uma preparação, uma indicação, um planejamento para justamente levar essa mulher até os órgãos competentes que possam ajudá-la e que possam resgatá-la e ressignificá-la enquanto cidadã, com os seus direitos plenos em nossa sociedade. Zezinha, como cidadã, qual a importância do Agosto Lilás na sua visão? Eu vou parafrasear a Barbie. Ser mulher é muito difícil, mas é muito prazeroso. E é fruto de muita luta nossa, né, de muita conquista. Então, o Agosto Lilás é um marco dessa luta, né, nossa feminina, não feminista, mas feminina, né, de mostrar que nós somos mulheres, que nós temos um valor e que a gente precisa ser enxergada por esse valor. Então, o Agosto Lilás, para mim, como mulher, como mãe, né, como esposa, como professora, ele é extremamente importante. Como empreendedora também, é extremamente importante, porque é um despertar para que as mulheres elas olhem para si, elas não negligenciem sua vida, e que elas possam entender que elas não estão sozinhas, né? Hoje criou-se um estereótipo de que a mulher ela compete muito uma com a outra. E em alguns casos isso acontece de fato, mas eu creio que está na hora da gente desmistificar isso, a gente acabar com isso, né? E mostrar que nós mulheres estamos aqui uma para ajudar a outra, uma para fortalecer a outra. Eu sou muito grata pelas mulheres, né, que me ajudaram e que me ajudam muito a me fortalecer como mulher, né? Primeiramente a minha mãe, que foi um grande exemplo de mulher para mim, os profissionais que cuidaram de mim, né? A Rafa, ela foi uma das profissionais que cuidou de mim, e quando eu preciso ela cuida, ela me dispensou da terapia, minha gente. Mas assim, a gente criou um vínculo muito forte, até algumas pessoas, deixa eu só abrir um parênteses aqui na minha fala. Algumas pessoas, quando eu digo assim, minha gente, deixa eu fazer terapia. Terapia é muito bom, de fato. Porque não é só o outro que escuta a gente mesmo se escuta. E aí, às vezes, eu ia para terapia com o Rafa e eu chegava, meu Deus, hoje eu fui a louca da terapia. Um monte de coisa, mas eu começava a me escutando. Como é que isso me afeta tanto? É uma coisa tão pequena, por que isso me afeta tanto? Então, eu começava a fazer uma autoavaliação. E aí eu levava para ela, mas eu vim falei isso e ela ia e me ajudava a traçar os caminhos para sair daquela situação. E muita gente aqui, quando dizia, vá fazer terapia, que Rafa é muito boa. Aí as pessoas, mas eu fico com vergonha, porque eu a vejo aqui, e não sei o quê. Eu digo, olha, sinceramente, olho para ela com a maior cara sem vergonha, porque ela sabe de quase tudo de mim. Porque a gente precisa entender que ela é uma mulher, mas é uma profissional. Acima de tudo, uma profissional. Acima de tudo, e ela não pode colocar em risco a vida profissional dela com fofoca, né? Falando o que o outro disse para ela. Então, a gente precisa desmistificar isso. Qualquer profissional que você procure serviços, ele tem um código de ética, né? Às vezes as pessoas vão lá no nosso espaço, faz determinado procedimento. Aí chega um curioso, mas como é esse procedimento? Eu digo, olha, eu não posso falar. Quem foi que fez? Olha, eu não posso lhe falar. Mas aí existem clientes que são muito boas. Eu posso falar que você fez esse procedimento? Pode ser que eu fiz esse procedimento. Porque assim, as pessoas ficam querendo saber. E aí, vá até você e você diz se foi bom, se não foi. Mas nós temos um código ético que a gente não pode estar falando, né, o que o outro fez ou o que o outro deixou de fazer. Então, eu me senti muito à vontade
quando eu procurei Rafa e ela me ajudou. Então, minha gente, assim, o Agosto Lilás é para nós, mulheres, né? Então, para a gente se olhar, para a gente se ver, para a gente não aceitar determinados tipos de comportamentos. Mas ele só me deu um beliscão. Ele só disse que eu estava feia. Olha, as situações de violência, elas não começam, né, de uma vez, elas vão com pequenos, né, acúmulos de ações. Então, a gente precisa abrir o olho e ver, eu não quero isso para mim. Então, o Agosto Lilás é um momento da gente olhar para a gente e identificar o que eu quero para mim. Então, como mulher, eu aconselho as mulheres e os homens também a se olhar de forma diferente. Então, Agosto Lilás, se procurar esse mês de agosto a clínica, pode ter algum desconto? Pode, estamos abertos à negociação. Como ela falou, viu? Os homens podem ir também, viu? Não espere novembro, não. O mês do homem é novembro, né? Então não espere, não. Aproveita, vai lá na clínica e vai ter um descontozinho. Quem chegar lá na clínica e dizer, olha, eu assisti o podcast, eu quero um descontinho, a gente vai e conversa. E ainda divide, né, Cezinha? Dividimos no cartão de crédito, se ele é o problema. Todos os cartões, aceita Pix. Pix, espécime. Só não fazemos fiada. Na caderneta acabou esse negócio de caderneta. Isso não existe mais, né? Às vezes as pessoas, olha, eu posso pagar. Eu vou só abrir um parênteses, que Rafa também sofre com isso. Às vezes as pessoas, eu posso pagar. Não é desconfiando de ninguém, tá certo? A gente não tem essa desconfiança, não. Mas é que hoje a gente precisa entender que as coisas funcionam de determinada forma. E a gente precisa se enquadrar. Então, hoje nós temos vários tipos de pagamento que aí você vê o que se adequa à sua realidade. Então, tem Pix, tem cartão de crédito, tá certo? Tem o pagamento em espécime. Então, você vê o que se adequa à sua situação. Nós estamos abertos à conversa. Até porque, para você ter por exemplo, uma clínica, você tem seus encargos. Mas seus encargos e não pode atrasar. Se atrasar, vem multa, vem juros e por aí vai. Isso. Então, as pessoas também têm que ter que ali tem profissionais. E todos os profissionais, ele tem que ter a sua remuneração no dia certo, né, doutor? No dia certo que antigamente, aí bota naquela cadernetazinha, aí a caderneta passa de um mês para o outro, e a caderneta nunca fica em branco. Isso não se enquadra mais na nossa realidade. Justamente. E hoje vocês têm seus... Você não está colocando uma coisa sem estar legalizado. Porque geralmente acontece isso quando não está legalizado. É feito no outro podcast, a gente falou sobre o profissional. Às vezes você sabe, você passa ali a Zezinha, a gente sabe a convivência sua na sociedade, a gente sabe da doutora Rafael. E aí, às vezes, a gente sai daqui pagando uma consulta mais cara, gastando mais caro para ir Caruaru, Garanhuns, para falar com um profissional que a gente não sabe nem se ele está habilitado. Então a gente sabe aqui o proceder seu, o proceder da doutora Rafaela também, e às vezes isso as pessoas não dão valor. Então chega a hora de valorizar, né? O município vem crescendo, a região vem crescendo. Você vê São Benedito há 10 anos não tinha uma clínica de estética. Né? Se você tivesse uma condiçãozinha mais de fazer, você teria que se deslocar para fazer. E hoje a gente tem. Caríssimo, né? Para você fazer lá fora é caríssimo. Aqui, porque quando a gente sai para Caruaru, só a estradezinha pode custar a vida de alguém. Né? Pode ter um acidente, um assalto. Ô Isaías, quando meu parceiro, ele foi quem me aconselhou a fazer terapia. Na época que ele me aconselhou a fazer terapia, a gente pensou em fazer fora do município. Mas eu estava passando por uma situação bem triste mesmo, por conta de uma situação. E aí eu disse, não estou aguentando ouvir barulho. Né? Me locomover daqui para outra cidade, para mim vai piorar o meu estado. E né? quando volta, isso piora também. Aí quando eu vi que ela atendia aqui, aí eu disse, não, eu vou para ela. E quando eu comecei o atendimento com ela, ela não atendia no meu espaço, ela atendia em um outro espaço, e que, sinceramente, não era um espaço muito
que você se sentisse muito, muito bem. A ambiência não era muito boa para esse tipo de tratamento, de terapia. Mas só que ela cuidou tão bem de mim, sabe? E na época também eu tava com a autoestima muito baixa, porque a minha pele tava muito feia. Eu olhava no espelho, eu não gostava do que tava vendo. Aí eu procurei um profissional em Quipapá, que foi a Meire Duarte. E essas duas mulheres fizeram algo fantástico na minha vida. E eu me senti tão bem comigo mesma que eu quis que outras mulheres se sentissem assim. Então, esse rapaz, eu vou empreender. Eu vou abrir um espaço aqui. Na época era outra profissional estética que trabalhava comigo. Mas Rafa, desde o início, né, começou lá no nosso espaço. E é claro que tem a satisfação pessoal, né, Rafa? Não vou, a gente, nossa, tem pessoas, meu Deus, eu fui para terapia, tô me sentindo tão bem. Sabe? E ainda bem que você me aconselhou aí. Esse seu espaço é maravilhoso, ele é tão acolhedor, a gente se sente tão bem, não sei o quê. Então, tem a questão da realização pessoal, a satisfação, mas a gente também tem essas despesas financeiras, a gente paga profissional, paga água, paga energia, paga o próprio espaço, paga encargos sociais. Então, a gente precisa cobrar. Tá certo? Eu não vou ser hipócrita dizer que a renda, a parte financeira não é boa. Claro que é boa, mas tem a parte também de ver tantas mulheres, crianças, idosos, sabe? Homens saindo de lá, se olhando de uma forma diferente. Então, assim, não é porque é o meu espaço, não, mas é fruto de muito amor, sabe? De muito olhar para o outro. É mais um filho ali, né? Ali tá apresentando um filho para você. Quando eu vejo as pessoas saindo de lá felizes, e a gente, isso é muito bom. E olha, ela tá hoje aqui, é um Papo 10, é o podcast Papo... Fala de novo. Olha, a Zezinha tá aqui, a doutora Rafaela, a gente tá batendo papo, é o podcast Papo 10. Breve, a gente vai ter o podcast O Empreendedor. E a gente vai receber Zezinha também, vai receber a doutora Rafaela, que a doutora Rafaela vai ser como um sócio. Ele vai estar aqui direto, viu? Já é a segunda vez que ela vem. Zezinha a gente vai receber também. A gente vai falar sobre empreendimento, esse olhar diferente, como o Zezinha falou. Começou a passar pela doutora Rafaela e ela sentiu a necessidade que ela se sentiu e passar isso para vocês, mulheres. E os homens também, porque, como ela falou, a estética, cuidar da saúde e da beleza é para homem e para mulher. Para homem, para mulher, para criança, para idosos, tá certo? E também a gente vai receber a doutora Rafaela nos próximos podcasts, vai falar também sobre empreendimento. E a doutora Rafaela tem um treinamento para quem tem comércio, viu? Para a escola, né, doutora Rafaela? Para a escola, para... órgãos públicos também, né? A gente vai bater um papo com a doutora Rafaela nos próximos podcasts falando sobre isso. Doutora, para a gente dar uma encerrada, a senhora vai ter que cuidar dos seus pacientes. Eu queria que a senhora convidasse a mulher para ir até a coordenadoria da mulher e também participasse dos eventos. E a prefeitura vai estar fazendo a divulgação, tá certo? Da programação do mês Lilás. Isaías, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, né? Todo convite tem um senso de responsabilidade, de companheirismo por trás dele, de respeito. Agradeço a cada um de vocês também que estão aí nos escutando, nos vendo. Agradecer a todos os nossos colaboradores, agradecer a Zezinha pela oportunidade de estar trocando essas ideias e multiplicando os nossos interesses aqui, que são interesses coletivos, né? E você, mulher, deixar um recadinho muito importante. A Coordenadoria da Mulher aqui do nosso município, ela é vizinha à Secretaria da Educação, lá na Rua do Futuro, número 23. Lá nós ofertamos também o serviço da Mãe Coruja, que são para as mães, as mulheres gestantes, né? E a partir do dia 1º de agosto, nós iremos iniciar nossas ações com uma entrevista na rádio local,
junto com o CRES e o CRAS. E durante todo o mês de agosto, nós teremos algumas ações, alguns eventos nesses locais que eu falei, Isaías, nas UBSs municipais, nas escolas municipais, na escola estadual, e convido você, mulher, para nos escutar, você, mulher, que a partir dessa fala, a partir dessa escuta, possa se fortalecer, possa reescrever sua história, que nunca é tarde. E que, antes de tudo, você precisa acreditar em si mesma, precisa se respeitar e precisa saber se vale a pena cada pessoa que faz parte do seu ciclo de convivência. Seja mais você, e pode ter certeza que aqui você vai encontrar, dentro dessa pequenez humana, uma amiga que está para lhe escutar e estar juntas para te conduzir para uma melhor ambiência. Eu deixo aqui um abraço fortalecedor e um cheiro bem grande no coração de todos vocês. Muito obrigada, Isaías. Eu que agradeço a sua presença, agradeço também a presença da nossa nobre Zezinha. Zezinha, faz um convite para os homens e as mulheres dar uma passadinha para conhecer o estúdio de Asa. Eu tive lá para fazer uma filmagem, viu? Logo quando o Zezinha estava inaugurando, tem o seu divã lá, né? Rapaz, eu tava filmando e olhava, rapaz, se eu deitar aqui, Rafaela não me escuta não, que eu vou dormir. Queria que você convidasse o pessoal para dar uma passadinha lá, deixe de novo o endereço, o número do telefone, para as pessoas estar acompanhando também o Instagram, né? Isso. Bom, queria primeiro agradecer a você pelo convite e também agradecer à equipe técnica pelo apoio, pela acolhida, né? A Rafa, que tá aqui fazendo parte desse bate-papo, é muito gostoso. E queria convidar vocês a conhecer o nosso espaço. Vá lá sem preconceito, sem receios. E tem pessoas que entram lá para conhecer o ambiente e se sentem muito encantados com o ambiente. Realmente é um ambiente muito acolhedor. Então vá lá conhecer nosso ambiente, conhecer nossos serviços, ver o que se enquadra para você. Sem distinção de idade, a gente tem pré-adolescentes, tem pessoas idosas, né? Tem pessoas, mulheres, homens, que são atendidos por nós. Então, vá conhecer o nosso espaço físico e também visite o nosso Instagram, que é o Estúdio AZ Estética. Ou então, você marca um horário de eu quero fazer uma avaliação com um dos nossos profissionais. Você liga ao 99461-2146, desculpa. E conversa lá conosco, a gente agenda um horário para você e aí você vai ter todo o espaço para falar um pouco dos seus anseios de atendimento. Nós temos um nutricionista, que é maravilhoso, o Ellison. Temos a esteticista, que é Meire Duarte. Temos a Rafa, a psicanalista. Tem Edinaldo, que é psicólogo. Tem Raquel também, a Raquel está organizando a agenda, mas as pessoas querem uma massagem, que é um procedimento no final de semana, aos sábados, ela pode vir aqui fazer esse agendamento. Tem a enfermeira esteta, que é Samira, que faz vários procedimentos na área de estética e também para tratar de alergias, de rinite, de sinusite, imunidade baixa, pessoas que estão com queda de cabelo e outros procedimentos. Então, a gente tem essa gama de profissionais lá conosco. Então, você nos procure, que vai ser um prazer receber você. Pronto, pessoal, é isso. Eu queria agradecer primeiramente a Deus, a doutora Rafaela, a Zezinha, a você em casa que está nos assistindo, a Ferreirinha que é ali que cuida do áudio, ao meu filho Igor Silvestre que cuida ali das imagens. E só vou dizer uma coisa, viu, doutora? Quando a gente convida alguém para vir para o podcast, a Mais Saúde, ô Lídia, que foi a farmacêutica que participou do podcast, junto com a doutora Rafaela. Ô Lídia, você quer participar de um podcast, você como farmacêutica, para falar sobre os perigos da automedicação? Ó, Isaías, eu vou ver, a gente vai, veja aí como é que vai fazer, a gente conversa direitinho. Ó, você vai participar junto com a Rafaela. Ah, é com a Rafaela? Tô dentro. Aí a mesma coisa, essa é a tática para puxar as pessoas, viu? Fui falar com Zezinha, vamos fazer isso aí, só que vamos ver o dia e tal. Eu disse, olha, eu vou colocar você junto com o Rafaela. Rafaela, pronto,
Amanhã eu lhe digo o dia e o horário que a gente combina aí. Tá vendo, doutor? Ó, o seu podcast vai ser o podcast mais fácil de trazer gente, viu? Isso é o inconsciente falando, inconsciente coletivo. Freud já dizia, Já dizia. gente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, fique com Deus. E lembrando que a partir de outubro a gente vai estar com, se Deus permitir, né? Se ele não permitir, a gente protocola um pouquinho para frente. Mas se ele permitir, em outubro a gente vai estar com o nosso estúdio e vem novidade por aí com programação todos os dias. Um grande abraço a todos vocês. Se inscrevam, TVPE Interior, ative o sininho e a gente também está lá no Instagram. Um grande abraço, fique com Deus.